Boa tarde, Luciane. Ótimo. Olival, boa tarde. A gente já vai começar daqui a pouco, só dar mais um minutinho para o pessoal fazer o registro. Eu ia fazer a transmissão pelo LinkedIn Live em conjunto com o YouTube, mas eu tive um problema no YouTube. Eu tive que ir para o Easy Webinar. Uma lista bastante grande de inscritos pelo LinkedIn. Imagino que vocês viram minha mensagem na própria entrada do evento. Ok, confirmado. Eu espero que isso se repita ad libitum. Bem, vamos iniciar então. Eu agradeço a presença pontual de vocês. Desculpe então esse problema aí do conexão entre o LinkedIn. O LinkedIn está com um sistema novo de transmissão, o LinkedIn Live, mas ele não tem uma plataforma de broadcast própria. Você tem que integrar com o YouTube, o Vimeo, e ele não tem integração ainda com a plataforma que eu uso, que é o Easy Webinar. Então eu estou mantendo a transmissão pelo Easy Webinar, que é a ferramenta que eu tenho plena confiança. Então, o grande ponto de discussão hoje na área de gestão de riscos é o que a gente vai discutir aqui, é essa certa polarização que tem havido, e a gente vê isso em várias mídias, principalmente no LinkedIn, que é onde eu participo mais intensamente, em relação de um lado, muita gente, e eu às vezes me incluo nesse lado, defendendo que a análise quantitativa é a única forma adequada de fazer análise de riscos, o famoso risk assessment, e os que defendem que a análise qualitativa é também aceitável e é a forma mais adequada do ponto de vista de uso de recursos das áreas que têm que analisar risco, dos gestores em geral, por ser um método mais simples e mais fácil de implantar. Então, essa polarização ela é muito forte, defensores dos dois lados. Na verdade, eu resolvi colocar isso como ponto do webinar porque eu não acho que é necessária a polarização. Eu acho que a virtude está na moderação. E eu vou falar hoje, então, como identificar as principais características de uma determinada análise que determinam, que nos levam de forma científica, a entender que aquilo deve ter sido feito para usar uma ferramenta mais quantitativa do que simplesmente você atribuir um critério de cor ou de intensidade de um risco. Então, sobre isso que nós vamos falar. Compartilhar minha tela. Bom, o público-alvo não é somente o especialista ou o consultor, analista, que é quem é responsável, via de regra, pela análise mais aprofundada. Mas também eu vou procurar usar aqui a linguagem, o formato que atendam a gestores, pessoas de nível de decisão, que querem se embasar tanto na demanda de uma análise de risco,
um grupo mais técnico, como também para aqueles que querem entender a entrega, né, na hora da decisão final, quando você está avaliando o risco de um projeto, o risco de um processo, ou de um sistema de informação, que na entrega da informação você tem uma compreensão melhor daquela questão do ponto de vista da decisão que vai ser tomada. Essas pessoas têm muito a se beneficiar em entender o mecanismo de análise. Então, nós vamos procurar usar uma linguagem que seja atenda a leigos e pessoas que não têm necessariamente uma formação científica ou ciências exatas, né? Eu estou falando hoje dos Estados Unidos, eu acabei de ser avô, estou aqui curtindo a netinha, ajudando minha filha na fase inicial, difícil fase inicial pós-parto. Então, por isso, esse fundo com cara de casa americana, obrigado, eh, com uma casa americana padrão de Airbnb, né? Então, nós temos ali uma acho que é uma samambaia de plástico, né? Então, normalmente na minha casa seria uma planta de verdade, né? Então, mas como é Airbnb, tá bom, né? Então, é isso aí. Então, espero que a internet funcione. Eu tenho feito várias reuniões daqui dos Estados Unidos, tem funcionado bem. Então, eu resolvi ficar aqui na casa onde eu tô morando, né, esse período, né, e continuar a trabalhar e, ao mesmo tempo, curtir minha filha e minha neta, né. Vamos lá, então, compartilhar a tela, vai dar aquele fundo infinito, compartilhando. Vamos ao PowerPoint. Bom, aparentemente está compartilhando normalmente. De vez em quando eu vou dar uma olhada aí para ver se está tudo certo. Tudo bem, então o nome do nosso webinar é Destaque-se da Multidão. E claro que a pegada, que é a minha marca registrada, é a análise quantitativa de riscos. É a área em que eu sou especializado, onde eu tenho me dedicado nos últimos anos. Eu fui executivo na área de garantia da qualidade e depois na área de gestão de riscos e compliance. Um momento na Kodak, onde eu comecei minha carreira, isso há muito tempo atrás, estou falando mais de 40 anos, né? Morei nos Estados Unidos na década de 80, fiz carreira na boa e velha Kodak, que já está sumindo no mapa, e na Embraer eu fui o head de risco e compliance e auditoria interna. Então são as áreas em que eu me dediquei mais desde que eu saí da Embraer. Praticamente eu tenho me dedicado à gestão de risco e na última década talvez, eu fui mais intenso em buscar aperfeiçoamento e especialização em análise quantitativa, porque eu acho que é o caminho que será exigido e demandado dos profissionais e das empresas. Criei um programa chamado Risk Leap, não, no sentido de profissional da gestão de riscos tem que ser ágil, inteligente, buscar agregar valor e saber se adaptar ao meio ambiente, mas principalmente saber utilizar as ferramentas de forma completa. Esse programa ele já tem 2 turmas em andamento, né? Um programa que tem 9 sessões de treinamento, tem prática de intermediária, então nós já estamos com ele na estrada e funcionando de forma bastante promissora, estou bastante satisfeito com o retorno. Então esse webinar ele faz parte da proposta do programa, que é trazer também informação mais rápida, mas gratuita, né, oferecida para vocês, como complemento, né, da formação do profissional da área de gestão de riscos e compliance. Muito bem, vamos falar então
Quando que a análise quantitativa é interessante de fato, ou podemos até dizer compulsória, obrigatória, quer dizer, não, às vezes não tem saída, tem que ser quantitativa mesmo. O universo de análise de risco é muito grande. Nós não estamos falando de aplicações apenas empresariais. As aplicações empresariais são um subconjunto muito pequeno do conjunto geral do que a gente chama de análise de risco. Tanto na área empresarial quanto nas áreas científica, de engenharia, nós estamos falando na área de medicina, na área de economia, que usam a análise de risco como ferramenta de trabalho, e às vezes nem chamam dessa forma. Mas, de forma geral, todas essas disciplinas utilizam alguma forma de análise qualitativa. Então, a gente seria bastante equivocado se a gente condenar plena e tacitamente a análise qualitativa como sendo uma forma errada de fazer análise de risco. Eu não chego a esse ponto, não. O que nós defendemos é que, em determinadas ocasiões, é necessário que seja quantitativo. Por exemplo, se eu estou avaliando o impacto de uma contaminação no alimento, na natureza, uma análise ambiental, por exemplo, eu não posso fazer uma análise qualitativa, eu tenho que apresentar limites de tolerância, apresentar resultados estatisticamente significativos, eu vou ser desafiado a apresentar a análise de uma forma estatística, né, bem embasada. Existe então toda uma teoria, uma ciência, que é a ciência de risk analysis. Eu assino o Journal de Análise de Risco, temos aí 6 volumes por ano, mais ou menos, e dentro desse volume você tem. Aqui tem um exemplo de norovírus em ostras e caramujos, etc., que são comestíveis, né? Mostrando como que isso se transfere, né, do molusco lá, da ostra, para o ser humano. Claro que tem que ser quantitativo, né? Raramente você vai ver um artigo na Risk Analysis cuja demonstração seja qualitativa, mas tem defesas muito claras de análise qualitativa, né? Defesa de análise qualitativa, em situações que permitem isso. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar o que distingue as duas coisas. Né? Se eu tenho de um lado defensores muito fortes, do outro também, o que causa essa polarização? Né? Bom, para falar de gestão de riscos, a gente tem que usar sempre alguma referência, senão eu ficaria aqui dando somente a minha opinião. Né? Eu acho isso, eu acho aquilo. E, assim como um advogado ou qualquer outra profissão de ordem técnica, eu preciso ter alguma referência. Então, eu uso como referência o COSO, que é o padrão de excelência para as áreas ou instituições financeiras. Então, empresas que têm que certificar seu sistema de demonstrações financeiras pela lei SOX americana, empresas que querem passar por auditorias externas, financeiras, de forma mais estruturada, usam então o que a gente chama do COSO, Enterprise Risk Management Framework, cuja versão atual é 2017. O COSO sofreu uma transformação muito grande do framework de 2004, foi a primeira versão, para a versão atual, que é de 2017. A grande diferença é na importância de você desdobrar os riscos dos objetivos da empresa, da estratégia da empresa. Né? Ou seja, o que o COSO trouxe de novo, de mais importante, é que você não fica só fazendo brainstorm de risco, catando risco para povoar uma matriz para poder apresentar para o auditor. Não, a gestão de risco é para ser usada dentro do âmbito estratégico da empresa.
Então eu tenho que analisar o contexto, eu tenho que avaliar a estratégia, entender os objetivos. Existe aqui um grande trabalho a ser feito na maioria das empresas de esclarecer os objetivos de uma forma mais estruturada e quantitativa, para que eu possa, de fato, também desdobrar os riscos e os gargalos, né, ao desempenho de forma quantitativa. Muito bem, o Coso ele deixa claro na narrativa, na explicação, que a empresa precisa alcançar uma visão consolidada de portfólio. O que significa isso? Significa eu devo ser capaz de, de tempos em tempos ou sistematicamente, somar os riscos. Não adianta eu fazer uma lista com 550 riscos diferentes, cada um é um e eu vejo de forma isolada, eu não consigo somá-los, então eu não consigo ter a visão de portfólio. Visão de portfólio não é somente você passar o olho numa lista, né, numa planilha de Excel. Significa você fazer algum tratamento matemático que permita você calcular o valor em risco a que a empresa está sujeita. Se não para a empresa inteira, por segmentos, né, por unidades de negócio, por produto, por grupo de processos, que você consiga, de alguma forma numérica, quantificar o risco agregado. Né? Isso não é possível com a análise qualitativa. Então, de saída, na pancada, o COSO já diz: olha, existe uma expectativa de que as empresas sejam capazes de colocar seus riscos de uma forma agregável. Da mesma forma, a ISO 31000, que provavelmente a maioria de vocês conhece bem, é uma norma voltada mais para áreas e empresas não financeiras, seja indústria, bens e serviços, etc. A ISO 31000, ela também coloca isso, só que de uma outra forma. Ela coloca primeiro a necessidade de liderança, entender a criação de valor da estratégia. Então, é uma coisa muito mais detalhada até do que no COSO. E você tem um processo de gestão de risco, que é onde a gente põe mais foco quando vai implantar alguma coisa dentro desse framework e segue mais ou menos a mesma linha do COSO, né? Identifica o risco, analisa e prioriza. Né? Existe uma lateral aqui no processo da ISO 31000, que é monitoramento e análise. A gente tende a meio que, não é desprezar, mas colocar de forma secundária dentro do framework. Então, a gente percebe que os colegas, as empresas, né, os analistas, tal, põem muito foco em listar riscos, né, identificar, analisar cada um separadamente e fazer meio que uma priorização entre eles, buscando, na verdade, você acaba desaguando num tratamento risco a risco, né, e não agrupando. A norma sugere claramente que você faça o tratamento de forma agrupada, né, senão seria nessa sequência de setas aqui. Na verdade, o tratamento está posto à parte, ou seja, a norma entende que o tratamento pode ser para um grupo de riscos, não necessariamente risco a risco. Tá? E um dos problemas dessas normas é que eles são muito cautelosos na colocação da questão. Tá? Então, a ISO 31000 também não põe muita importância no texto, tá, em monitoramento e análise. Essa análise não é esta análise, essa análise é a análise de portfólio. É a análise em que você tem que ter indicadores, haja visto que é um monitoramento, e você tem que saber trabalhar esses indicadores de forma agregada. Tá? Então, nós não podemos dizer que os frameworks não exigem a análise quantitativa. Eles não defendem nada, eles deixam para você decidir, mas fica claro que a análise quantitativa, se você quiser ter a tal da visão de portfólio, ela é necessária. Qual que é o problema, né, da análise qualitativa? Vamos começar, vamos descascar a cebola, vamos começar olhando para a análise qualitativa tradicional e vamos subir
a barra e ver como que a coisa vai ficando mais, se não mais difícil, né, mas mais complexa, certo? Já é claro que a análise qualitativa é mais simples. Então o que que a gente chama de análise qualitativa por scoring, que é o método tradicional? Você atribui uma nota à probabilidade de impacto, né, nesse exemplo aqui está consequência, alguns usam perdas, mas normalmente, acho que a maioria hoje em dia está usando probabilidade de impacto, o P vezes I. Só que não é um valor de probabilidade, é um número baseado num critério. Então é muito comum, por exemplo, que o nível 1 de probabilidade é abaixo de 1%, vamos supor. Tudo que está abaixo de 1% vai dar 1 aqui na tabela. A mesma coisa acontece com a consequência e impacto. Tudo que estiver abaixo de 1 milhão é 1, ou abaixo de 500 mil é 1, depende do porte da empresa. E aí fica fácil, claro, porque eu não preciso fazer nenhum cálculo, não preciso chutar uma probabilidade. Eu falo, não, eu entendo que a probabilidade está dentro desse range aqui, né? E eu coloco o range aqui, né? Quando eu multiplico este por este, ou como no caso aqui, eu multiplico este pelo quadrado desse, eu estou fazendo uma mera priorização. É um método que a gente conhece na qualidade como FIMEA. É uma mera priorização. Eu estou simplesmente vendo, para alguém que vai tomar decisão, estou dizendo qual é o grau de importância, usando essa técnica que não tem muita base científica, né? Eu estou multiplicando aqui a escala normativa, ou ordinal, né? Como fala em inglês, né? Ordinal scale. Escala ordinal normativa, que é uma escala subjetiva, né? Ela não é nem logarítmica, você não sabe qual é a matemática por trás dela, você está atribuindo isso de forma subjetiva. Quando você mistura matematicamente entidades não matemáticas, é claro que você tem um imbróglio, você tem apenas uma figura de linguagem, que é o caso aqui. Nós estamos apenas querendo distinguir risco alto de risco baixo. Tá? Qual é o grande problema da análise qualitativa? Ela permite apenas um cenário por risco. Ou seja, quando eu falo que esse risco aqui, que aumentar a quantidade de interrupções na produção, probabilidade é 2, a consequência é 4, eu cravei um cenário. Né? E eu não estou utilizando todos os cenários possíveis de interrupção na produção, eu estou fixando em algum cenário. Normalmente, a gente acaba colocando o pior cenário, mas nem sempre isso é verdade. Como é subjetivo, eu posso fazer o que eu quiser. Então, no final, o que você está fazendo fantasiando de matemática uma coisa que você quer só dar sua opinião, para que alguém tome uma decisão. Então, ele só é útil se a decisão que precisa ser tomada é considerada simples e óbvia, né? Ou seja, não tem muita discussão, eu só estou querendo chamar a atenção, tá? Para isso, a análise qualitativa funciona bem. E temos o costume, né, já arraigado, eu diria que 99,5% dos conselhos de administração das empresas de capital aberto pedem um mapa de calor porque estão acostumados. O mapa de calor pode ter 3, 4, 5 cores, tanto faz. Pode ser em degradê, em vez desses pixels enormes aqui, pode ser em degradê, tanto faz, né? O certo seria ser curva isométrica, né? Aqui, degradê, mas enfim. O recado que se quer dar é: temos que cuidar dessa situação aqui, ela é vermelha, né? Então, temos um risco entre pouco provável e provável, mas catastrófico impacto. Então, precisamos fazer alguma coisa, precisamos tomar uma ação. É só para isso que serve o mapa de calor. Né? Ele não tem nenhuma outra importância. Né? Ok, vamos complicar a situação. Tá? Então, já vimos que isso aqui serve para colocar um monte de risco junto e definir o que é prioritário. É só
um método de brainstorming e decisão coletiva, tá? Quanto mais gente com experiência na disciplina que está sendo discutida, melhor. Isso aqui acaba sendo um processo coletivo muito interessante, tá? Mas para por aí. Vamos complicar, né? Bom, sabemos já de antemão que esses riscos não podem ser somados. Eu não posso pegar o impacto do 6, do 4, do 3, do 2, não somar, né? Por que eu não posso fazer isso? Primeiro, eles podem não estar na mesma unidade. Posso ter um risco que a medida de impacto é dias de interrupção. No outro, a medida é grana. No outro, é vidas afetadas, né? Por exemplo, no outro, são acidentes, né? Posso monetizar tudo e somar? Não, também não, porque como eu estou trabalhando com um cenário isolado, sozinho, eu não tenho a riqueza do cenário para olhar quais são as interferências, né? Porque os riscos eles não posso somar porque eles não ocorrem todos ao mesmo tempo, né? Como eles não ocorrem todos ao mesmo tempo, eu não posso trabalhar com exposição somada assim na louca, né? Eu estaria exagerando o risco. E muita gente faz isso, né? Pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, soma as exposições e apresenta para o conselho. O conselho, nossa, estamos ferrados, não invista nesta empresa, né? Claro que não. Então, vamos olhar uma situação que parece ser simples, é um risco singular, né? Um risco só, e ele é estático, ele está parado, ele não tem nenhum movimento, tá? Antes disso, deixa-me ver se existe alguma observação no nosso chat. Pessoal, vocês estão acompanhando bem? Tá alguma discussão, algum problema, alguma questão? Se alguém quiser colocar aí no bate-papo para mim, agradeço. Tranquilo, Juliano, obrigado pelo feedback. Às vezes eu estou falando aqui, né, e todo mundo fugiu já. Tudo bem que eu continuaria, né, porque vai ser gravado e então, infinitos nutini, imagina que pesadelo, olha. Infinitos nutini, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu tenho aqui um ovo Fabergé, não sei se vocês conhecem esses ovos, eram encomendados pelos czares da Rússia. Esse aqui foi encomendado por Catarina a Grande, né, a imperatriz da Rússia. Ele não tem preço, né? Ele é feito de ouro, diamante, sei lá, né, o que mais tem aí que não tem preço, né? Além do preço histórico e tal. E ele está num museu em São Petersburgo, na Rússia, Museu Imperial. Ele está lá, obviamente blindado numa caixa forte, tem alarme, etc, etc, etc. Mas, como não há perfeição, tese, controles, né? Uma vez que existe o risco, ele não é zero. Ele pode até tender a zero, mas ele não é zero. Então, eu quero saber qual é a exposição atual, né? Eu quero fazer isso para fazer seguro desse ovo, né? Caso roubarem, quanto que a seguradora me cobre, tá? Não adianta se chegar para uma seguradora, eu sei que tem pessoas no grupo que está assistindo que são da área de seguros, né? Não vai chegar para a seguradora e falar, olha, o risco é alto, médio ou muito baixo, é vermelho. Esquece, você vai ter que botar no papel. Análise quantitativa na veia, porque você não toma a decisão de pagar um prêmio ou no lado da seguradora, quanto que eu cobro, né, para cobrir, baseado nisso, né? Então eu tenho que calcular a exposição. A exposição, o que é a exposição? É uma medida de risco, é um dos indicadores de risco, não é o único, né? Eu posso medir risco por exposição pura, né? Seja monetariamente, seja em vidas humanas, ou seja qualquer unidade que eu queira, ele reflete o efeito daquela situação de risco na saúde da empresa, né? Então, a exposição atual, ela é o risco presente no momento. Agora, se for lá, qual que é a exposição, né? Então, como é que eu calculo isso?
eu sei que existe uma determinada vulnerabilidade e que existem ameaças externas. Quem é a ameaça externa aqui? Bom, alguém que queira se apropriar desse ovo Fabergé e vender para um colecionador anônimo aí, que não quer aparecer, mas que gosta tanto de ovo Fabergé que ele quer pagar uma fortuna por isso. Eu tenho um controle para evitar que essa vulnerabilidade seja máxima, quero que ela seja mínima, né? Eu sei que nunca vai ser zero, mas quero mitigar, né? Pode ser, então, controle de acesso às dependências do museu, pode ser, claro que esse museu deve ter uma segurança bastante reforçada, né? E eu tenho também controles que reduzem o impacto, não só a vulnerabilidade. Por exemplo, eu posso contratar lá a polícia, investigadores, né? Polícia, investigadores, para, caso tentarem roubar ou roubarem de fato o objeto, o ativo, né? Eles possam estudar, né? E a seguradora, se ela resolver que vai cobrir, eu estou mitigando a minha exposição, estou reduzindo a minha exposição, tá? Ou seja, o meu impacto. Então é a fórmula tradicional de risco. Só que é um pouquinho mais complicado do que a gente falar que risco é probabilidade vezes impacto. Na verdade, a exposição a risco, ela é fruto, então, da multiplicação da vulnerabilidade pelo impacto, só que em um determinado período de tempo. Isso tudo é mitigado pelo controle, portanto, eu tenho que colocar o controle na equação. Ele entra como um redutor, aí ele vai no denominador. E, evidentemente, se o controle for perfeito, ele é zero aqui na equação, porque aí a exposição vai ser zero. Na verdade, é o limite, né? O limite do controle tendendo a zero e a exposição tendendo a zero também. Tá? E quando o controle é 1, ou seja, ele não existe, ele é totalmente ausente, a exposição é tão grande quanto a vulnerabilidade, o impacto e o tempo permitirem. Tá? Muito bem. Outro probleminha que quem está fazendo lá o seguro, estudando esse risco lá no museu, ele não tem só um ovo, ele tem um monte de ativos preciosos. Acho que até esse lustre, esse candelabro aí vale uma fortuna. Quer dizer, você tem um grande conjunto de objetos de valor inestimável. É claro que você vai fazer uma apólice de seguro conjunta, né? De vários riscos. Eu preciso agregar riscos. Nesta situação aqui, esquece a análise qualitativa, ela não serve para nós. Né? Eu poderia até usar a análise qualitativa se o diretor do museu ou o conselho lá do museu, né, o board do museu, perguntarem para mim qual que eu acho que é o mais importante. Aí tudo bem, é fácil, eu faço uma lista e faço um ranking e digo qual que é o mais importante. Eu não estou discutindo com a seguradora, eu estou apenas fazendo uma priorização. Aí a análise qualitativa serviria. Então veja como é muito fácil induzir qualquer pessoa a defender ou a análise quantitativa ou a análise qualitativa, porque o que interessa no final do dia é o que eu vou fazer com a informação, qual é a decisão que eu quero tomar. Tá? Então não adianta a gente defender esta ou aquela ferramenta sem saber o que nós estamos querendo de saída, né? Qual é o nosso ponto de partida. Bom, vamos explorar essa equação de risco, ela é muito interessante, ela fala um monte de coisa para a gente. Bom, primeiro, eu vou olhar esses cenários que a gente viu anteriormente como cenários excludentes, ou seja, eu vou roubar este ou aquele objeto, porque aí eu vou somar a chance de roubar este ou aquele. Se eu roubei o ovo Fabergé, não vai, eu vou assumir que não dá tempo, não há foco suficiente para eles roubarem outros objetos. Então, eu vou fazer cenário excludente. Vou fazer assim, ó, a exposição é a vulnerabilidade daquele ativo pelo impacto caso perdeu, né? Pelo tempo de análise. Pode ser 50 anos, 100 anos. Normalmente, o tempo de análise tem a ver com o tempo prático de gestão, que é o tempo em que aquele controle vai existir. Né? É aquele período de interesse. Né? A vulnerabilidade
E eu tenho que dar peso, porque como eu estou trabalhando com cenários excludentes, eu tenho que dizer: olha, é mais provável que queiram pegar o ovo da imperatriz Catarina, em comparação ao vaso Ming, tal, 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 né. A probabilidade da exposição é maior. Essa probabilidade relativa, para vários cenários, ela tem que somar 100%, ou 1, né, na linguagem matemática. Tem que dar 100%. Então ela é um peso, na verdade, né. Então é muito comum a gente confundir esta probabilidade relativa com esta vulnerabilidade, que é uma probabilidade também, né. Por quê? Porque a vulnerabilidade ela é medida como número de eventos por unidade de tempo. Então, por exemplo, número de tentativas. Em segurança da informação, por exemplo, vulnerabilidade é o número de ataques, né? E depende, então, né, por segurança, é o número de acidentes, assim por diante, né? O impacto é na quantidade da unidade de impacto, vida real, etc, tá? E o controle é um percentual, assim como a probabilidade. Então, quando eu falo probabilidade relativa, eu tô atribuindo qual que é o peso da exposição do objeto 1 em relação ao objeto 2, 3, 4, 5. São N objetos que estão em exposição. Isso vale para qualquer situação de risco, de grupos de risco, né? Como um projeto, por exemplo, tem vários riscos. A gente tende, então, a atribuir a probabilidade de forma relativa, né? A probabilidade de ligada ao número de eventos, ela está implícita dentro da vulnerabilidade. Então, são duas probabilidades diferentes, né? Essa aqui é o peso que eu dou ao risco. E aí eu posso calcular, então, uma exposição total, porque como eu ponderei aqui, a probabilidade relativa, somando, eu vou ter, então, 100% de probabilidade, tá? E eu tenho aqui uma exposição total. O que acontece é que eu estou trabalhando com um ponto só por cenário ainda, né? Essa técnica é chamada de expected value. Então, isso aqui é muito usado em diversas circunstâncias. Ele é o primeiro patamar subsequente à análise qualitativa, né? Porque ele é, ainda assim, relativamente simples, né? Uma vez que você entende bem, domina bem o número de eventos, né? Especifica, né? Vê que não vai ter grandes problemas, né? Eu posso, então, pegar uma situação como essa e fazer uma análise por valor esperado, que é, então, esse patamar subsequente, né, em termos superior, em termos de complexidade, à análise qualitativa simples. Só que eu começo aqui a ter que ter números. Então, os indicadores começam a ficar muito mais importantes, porque eu tenho que me amparar em indicadores para poder fazer essa análise. Então, eu tenho que saber, por exemplo, suponha que eu vou analisar qual é o custo de acidentes por trabalho em escada, por exemplo, numa empresa, né? Então eu falo: olha, o meu tempo de análise é 1 ano, a gente trabalhou com 1.200 aplicações, né, ou usos de escada, tá certo? 1.200 eventos máximos, né, é outra maneira de chamar, né? E eu tenho EPI, eu tenho treinamento, enfim, eu tenho aí uma série de controles tradicionais para uso de escada, né, o trabalho em escada, né? E eu começo, então, a colocar números. Eu sento com um grupo de pessoas, técnicos de segurança, ela fala assim: ok, vamos lá, qual é a chance de o cara cair e morrer? Não, é muito baixa, nunca aconteceu, mas sei lá, 0,1%, ou seja, eh, a cada 1.000, né? A cada 1.000 usos de escada. Então, 1,2 acidentes com queda superior a 2 metros por ano, né? E mantendo o mesmo raciocínio, então tem 1% e 98%. Eu estou aqui trabalhando com número, agora acabou a faixa de critério, baixo, alto, é número, tá? E eu estou trabalhando com 3 cenários diferentes. Cada um é um ponto, mas são 3
cenários. Então, eu tenho 3 pontos agora em vez de um, tá. Na análise qualitativa, eu estava trabalhando com um só. Se eu fosse fazer análise qualitativa, eu ia ter que escolher aqui uma média aqui, mais ou menos, né. Ah, vamos pela queda mais grave, tá. Por isso que a análise qualitativa gera tanta confusão, né. E agora eu tenho que dizer o impacto. Eu quero e para cada situação, para cada cenário, eu tenho um impacto diferente. E a soma não precisa mais ser 100%, porque aqui eu já dei a ponderação que eu precisava, tá. Aliás, está errada essa conta, 99,1 aqui eu preciso acertar essa conta aqui, né. Desculpem, tem que dar 100%. Aqui não precisa dar, 100%, tá. E por quê? Porque é a probabilidade dada este cenário aqui. Dado este cenário de queda maior de 2 metros, a chance de eu ter um impacto, que é fratura grave ou traumatismo craniano, é de 90%. Ou seja, é claro que nós estamos dizendo que a maioria das quedas superiores a 2 metros gera algum tipo de situação grave, né. Esse número aqui é quem está atribuindo é especialista, técnico de segurança, quem conhece do assunto, ou está em algum estudo que foi feito, tal. Então, a análise quantitativa me obriga a colocar número, me obriga a pesquisar, ter indicadores. E aí eu posso, então, somar, né, as probabilidades. Esse aqui é a probabilidade do impacto dado o número de eventos, ele já contém aqui o peso, né. Então eu vou somar e vou ter, o custo por impacto e a soma dos impactos, perfeito? Então eu estou presumindo que, dos 1.200 usos, né, a maioria vai ter algum tipo de evento, mas apenas 5% dos eventos vão ter escoriação ou torção, ou seja, eu estou dizendo escorregão não é grave, tá? Por isso que o valor é muito baixo. O custo por impacto é 1.000, eu tenho 5% só, então é um custo de 58.800 anualmente de escorregões ou torções causadas por escorregão. E o valor esperado final é 1.288.000. Então, aqui está faltando o 1,9, tá? Só para deixar corrigido aqui bonitinho. Agora sim. Ok? Então aqui não é 12, é um número diferente. Esse risco específico aqui da queda de escada, ele não é o único risco de segurança no trabalho. Se eu quiser, então, pegar este valor e somar, eu tenho que enquadrar numa análise de risco geral de segurança no trabalho. Aqui pode ser operacional fábrica 1, aqui pode ser fábrica 2, pode ser negócio 1, negócio 2, enfim. Eu tenho pools, né, grupos de risco, que eu consigo, então, ter uma visão de portfólio de segurança no trabalho, né. Então eu consigo chegar, por exemplo, e dizer: "Olha, nosso a nossa exposição média ponderada de segurança no trabalho é a soma dessas exposições". Só que eu tenho que tomar cuidado com a questão dos cenários excludentes. É isso que torna, então, a análise por média ponderada, eh, inferior ao próximo patamar, que já inclui, então, a redundância de cenários, tá. Normalmente, essa análise feita por média ponderada, do jeito que eu estou fazendo aqui, funciona bem para cenários discretos e riscos mais específicos, como este aqui. A hora que eu quero agregar muitos riscos e ter uma visão de portfólio, este valor aqui, ele começa a ficar um pouco exagerado, uma vez que você está esperando que tudo ocorra, né, simultaneamente dentro da empresa. E principalmente em assuntos como segurança, existe um bocado de interação, né, e efeitos coletivos dos controles. Então se você pode ficar, muito pessimista, né, colocando muito a soma de risco demais, quando na verdade essas interações
geram uma atenuação da curva de risco. Então, é agora que eu vou começar a usar o termo de curva de risco ou histograma de risco, porque eu estou chegando à conclusão de que se eu fizer isso para todo e qualquer risco e começar a somar todos os riscos da empresa, eu vou começar a perder um pouco a noção do que é razoável, né? Então, eu vou subir a barra. Vamos pegar um exemplo muito clássico, né, que todo mundo, acho que todos vocês já trabalharam ou vão trabalhar num cenário de risco de cybersecurity. O risco de segurança da informação, ele é complexo na medida em que existe uma propagação longa, é uma sequência de causa e efeito longa. Então, eu tenho agente malicioso, ele usa phishing ou e-mail ou qualquer que seja aí o mecanismo dele de intrusão para obter uma identidade e acesso, ele obtém, né? Aqui eu tentei barrar, não consegui, aqui eu tento barrar a movimentação dele na rede, não consigo, ele fica estudando a oportunidade, ele consegue entrar em um sistema específico, não consegui barrar a intrusão dele, e aí ele instala um malware e criptografa os dados, pede resgate ou exfiltra os dados já de cara, né? E você é obrigado, então, a segregar o sistema, ativar backup, sanear os dados, ou, pior ainda, sofrer um vazamento de dados e ter que reparar os danos devido a esse vazamento. Então, tudo isso tem uma sequência em que você teve uma série de barreiras e controles tentando agir sobre o tal agente malicioso, né? Vulgo o hacker, né? O agente do mal. O que acontece aqui é que você tem um sistema propagativo clássico, né? Quem estudou segurança, por exemplo, estudou, né, como que eu faço para pegar uma árvore de falhas, né, e uma árvore de eventos, de forma que eu consiga medir a probabilidade daquilo se propagar. Então, quanto melhor são esses controles, vai caindo, né, o número de eventos. Eu chego aqui, espera-se com um número bastante baixo de eventos de instalação de malware em sistemas específicos. Então, um a cada 10 anos, cada 20 anos, né? É o que se espera hoje no sistema de segurança da informação. Esse sistema, embora ele seja complexo, causa de efeito longo, ele é uma propagação linear, né? Ou seja, ele vai em frente sempre, né? Ele não tem nenhum feedback aqui, pelo menos se eu não quiser complicar demais, né? Claro que eu posso dizer, não, eu vou o que acontece aqui acaba, por exemplo, se eu conseguir debelar uma intrusão, vai reduzir o número de agentes maliciosos querendo me atacar. Esse tipo de feedback, ele torna mais complicado. Então, se eu quero manter a minha análise simples, eu uso a propagação linearmente, só para frente, tá? Sem feedback loop, sem retorno, tá? E o que faz, então, a simulação de Monte Carlo? Que é o nosso famoso bicho-papão, né, da gestão de riscos. O programa Risk Leap, ele é desenhado, o centro dele, o módulo 2 do programa, é em simulação de Monte Carlo. Ele visa acabar com o medo, com o receio, tem muita gente que não é de ciências exatas que jamais eu vou conseguir entender isso. É lorota, é novela. Qualquer pessoa com ensino secundário absorve os conceitos sem problema nenhum. Então é uma lenda, né? Esse bicho-papão aí. Tá? Na simulação de Monte Carlo, eu vou trabalhar não mais com cenário single point, ponto único, como nós vimos nos casos anteriores, e sim com cenários virtualmente infinitos. Mesmo quando eu trabalho com histograma, em vez de curva contínua, como está aqui, né? Posso trabalhar também com histograma, nós estamos falando de cenários infinitos, porque eu presumo que todos esses pontos aqui são possíveis. Então, eu estou alargando, né, a minha faixa de análise. Eu não estou mais tendo que escolher
um cenário específico. A complicação é que eu fico olhando para isso aqui, eu falo: "Puxa, mas como é que eu somo isso com isso aqui, eu multiplico isso com isso aqui, na verdade, né? Como é que faz essa multiplicação?" "Ah, entendi, eu pego aqui esse e multiplico por esse, aí pego esse e multiplico por esse, aí pego esse". É, mas você não pode ser organizado assim, porque isso aqui é uma curva de probabilidade, então você tem que usar essa probabilidade também, né. A probabilidade, na verdade, você tem que pegar esse e multiplicar por esse, por esse, por esse, por esse, por esse, por esse, por esse. Depois você tem que multiplicar este por este, por este, e assim por diante, tá. Isso daí dá para fazer na mão. Se eu tivesse tempo, e é o que se fazia antigamente, eu pegava o Excel, eu botava esse aqui, multiplicava por um monte de coisa aqui, vamos dizer, umas 1000 pontos aqui. Aí pegava outro ponto aqui, multiplicava por 1000 pontos aqui. Dá para fazer na mão simulação de Monte Carlo. Na verdade é isso que ela faz. Esse mecanismo de pegar um e multiplicar por outro, multiplicar por outro, chama-se de convolução. Convolução. Não é uma multiplicação, é uma convolução. É multiplicar de forma aleatória, reproduzir o que seria o mundo real aleatório dessas distribuições, tá? Aqui eu tenho, então, uma frequência específica, 3 curvas diferentes, em que eu tenho que pedir para o técnico que está me acompanhando, para o especialista, me dizer qual é a curva que ele acha que melhor representa, né, a frequência de eventos. E aqui a perda por evento. Qual é a probabilidade do impacto, tá? Isso chama-se, então, convolução. O que é a simulação de Monte Carlo? Ela faz isso automaticamente de forma, usando as rotinas ou do próprio Excel. Dá para fazer Monte Carlo, usando rotinas de números aleatórios do Excel, ou um software especializado, um add-in do Excel, que faça isso de uma forma mais visual, mais fácil, simples, né. Não é um bicho-papão, é um bicho de 7 cabeças. Tenho ensinado aí recorrentemente profissionais de várias disciplinas, advogado, psicólogo, economistas, tal, a usarem simulação de Monte Carlo. Então, resumindo, nós vimos aqui, então, 3 patamares. Nós vamos falar aqui do 4º patamar, mas, na verdade, eu já falei na passagem aí, tá. Nós temos, então, primeiro, presumindo que eu tenho indicadores disponíveis, é fundamental isso, é a base. O módulo 1 do programa RiskLeap é sobre esses indicadores aqui. A análise qualitativa por scoring, que é usada quando eu posso só conviver com um cenário, com um ponto único de estimativa, sem cálculos e usando um mapa de cores, né. É mais simples, às vezes funciona, depende do que você quer. Se eu quero só priorizar, funciona bem. Por isso a base da pirâmide é maior. Por quê? Porque ela atende talvez 70, 80% dos casos dentro de uma empresa. A média ponderada vem a seguir em termos de número de usos. Ela é bastante útil, em análise operacional, como aquela que eu mostrei de segurança, ela é muito usada, muito efetiva, mas ela tem que ter em mente que é para poucos cenários discretos, cenários excludentes, tá? Usa-se aritmética básica, multiplicação e média, né, ponderação. Apresentação de tabela torna fácil a compreensão, né? Você mostra para o executivo uma tabela com 3 cenários, ele entende, ou ela entende perfeitamente o que você está mostrando. A seguir vem a análise por simulação linear. Então, você tem uma causa e efeito de propagação linear, né? Permite infinitos cenários, ou seja, todo e qualquer ponto de uma curva são considerados. Usa-se um pouco de estatística, não é uma estatística pesada, porque o software dá conta disso para você, você não precisa decorar fórmula de distribuição, qual é a matemática, você só precisa entender um pouco de estatística visual, que é treinável. E você vai apresentar para quem vai tomar decisão uma distribuição.
que adiciona aí um molho de complexidade, né? Talvez os executivos precisem de um treinamento leve para entender um perfil de distribuição, principalmente quem não é de ciências exatas. E a simulação dinâmica é quando você tem que incluir algum tipo de retorno na propagação, ou seja, a propagação ela não é linear, o que acontece para frente tem efeito na causa, né? Então você acaba tendo um sistema complexo, com retornos, né? E aí, nesse caso, entra também uma disciplina chamada de dinâmica de sistemas. E o seu chefe vai ter que entender que você está apresentando um modelo dinâmico. E para isso existe um treinamentozinho, também não muito complicado, né? O especialista tem que ser bem formado aqui. O Risk Leap passa por aqui, mas não com o mesmo peso que a gente dá para a simulação linear. No Risk Leap nós temos muito forte a simulação linear e a média ponderada. São as duas análises que a gente perde mais tempo. O Risk Leap não olha para a qualitativa por scoring, porque a gente presume que o aluno já venha com esse treinamento já a bordo, na bagagem. Resumindo, esses 3 patamares, né, eu estou considerando então as 2 simulações como, na verdade, farinha no mesmo saco aqui. Nós temos então a análise qualitativa, como se você tivesse um botãozão lá do ar-condicionado de um Opala velho, que dava só 3 posições, e você ia e tudo bem, esfriava do mesmo jeito, mas 3 botão com 3 lugares só. A análise por valor esperado já te dá um número, já te dá qual é a temperatura que você está pondo, né? E a análise por simulação é como se tivesse vários botões com uma escala infinita, e você sabe se você está chegando perto do alvo ou não. Você pode estipular um alvo, no que as outras não permitem. Então, claro que essa aqui é mais sofisticada e às vezes é necessário, mas não em 100% das situações. Para quem é gerente de risco, quem vai conversar com o chefe sobre, né, um determinado risco que vai ser analisado, a primeira coisa que tem que se perguntar: nós vamos olhar um risco só, isolado, ou vamos olhar um conjunto de riscos, né, baseado num determinado objetivo? Por exemplo, eu quero olhar o risco de não atingir a meta de EBITDA, por exemplo, para este ano, né? É objetivo cêntrico, eu não vou olhar um risco só, vou olhar vários riscos. Só por aí você já mata a análise qualitativa. Não dá para fazer análise objetivo-cêntrica adequada com análise qualitativa. Se é riscocêntrica, analise para mim o risco de explosão do tanque 3. Ok, vamos lá. Análise riscocêntrica, porque ela está olhando um risco isoladamente. O que você faz a seguir? Enquadra o problema e a decisão a ser tomada. E depois você continua fazendo isso até o infinito. Tem quadro. E esse é o passo gerencial crítico. Eu tenho visto e passado por milhares, centenas de análises de milhares de centenas de análises ou trilhares, né, como dizia-se antigamente, análises de risco, em que o problema é que era o problema. Eu não tinha enquadrado a situação, eu não sabia qual é a decisão que a gente quer tomar. Se é uma decisão rústica, né, tosca, análise qualitativa serve. Só para dizer se vale a pena investir, eu faço isso em 1 hora, né? Se eu tenho que olhar o investimento, dizer o quanto que o valor líquido presente representa o risco que está sendo corrido, eu preciso de 2 semanas, eu preciso fazer uma simulação. Então não tem defesa de análise, sim, eu tenho que enquadrar o problema, né? Várias perguntas que eu tenho que fazer. É um risco só? São vários riscos, né? Eles vão ter que ser somados. É o risco ao quê? Eu estou falando de qual problema que nós estamos falando, né? O que está sendo ameaçado nesse processo? É dinheiro? É vida humana? Os dois? Eu tenho que separar as coisas ou não tem? Eu estou discutindo um fator de risco, ou seja, uma causa, por exemplo, volatilidade cambial, é um risk driver. Não é um risco propriamente dito. O risco é o efeito da volatilidade cambial no seu caixa. Então, o fator de risco é uma coisa, o risco é outra. A gente confunde muito.
Então, se eu não enquadro isso, eu como analista fico em dúvida. Então, quando eu vou discutir com um cliente uma determinada análise de risco, eu perco muito tempo enquadrando a decisão, tá, ali. Explica para mim, onde você quer chegar? O que você quer dessa análise? Esse risco é recorrente? Se esse risco é recorrente e a situação está orçada, né, é risco mesmo? Ou nós estamos tratando de uma coisa da qualidade, por exemplo, em que você tem uma perda anormal e você quer melhorar? E para mim isso não é risco, está orçado. Ah, uma parte do risco, que a gente chama de risco normal, que é uma variação, na verdade, ela pode ser orçada, mas não as pontas, não as anomalias. E a gestão de risco tem um foco principal nas anomalias, nas coisas diferentes, nas surpresas, tá? Então isso tudo tem que ser discutido, tá? Eu vou disponibilizar esse PowerPoint, vocês vão achar um diagrama para facilitar escolher qual é a análise, né? Ele vem desde a identificação do risco, das origens da identificação, o uso da análise preliminar como um priorizador, né? No final, tudo termina em monitorar. É o fim do processo, tá? Termina em monitorar. E vou também disponibilizar esse diagrama. Isso aqui é um diagrama do programa RiskLeap. Ambos são usados bastante extensamente no programa, tá? É para que vocês tenham, então, uma visão geral da gestão de risco focado em indicadores e em desdobramento de objetivos, que é o que eu chamo de gestão dinâmica. Muito bem. Pessoal, muito obrigado. Eu vou interromper o compartilhamento. Eu queria saber se vocês têm alguma, alguma questão. Ou se tá tranquilo. Aí, pessoal que tá no ar aí. Eu agradeço muito a participação de vocês. Queria avisar, então, que Queria avisar vocês, então, que este webinar foi gravado, está sendo gravado, ele vai estar no meu post, no meu feed do LinkedIn. Por favor, repassem, né, para os seus colegas, pessoas que não puderam estar ao vivo. Vai ser um prazer deixar lá por muito tempo. E também vou disponibilizar o PowerPoint, até porque é uma propaganda do programa. Então, para terminar, convido aqueles que quiserem nesta jornada e a seus colegas, parceiros, né, conhecidos, etc., que vai sair a segunda turma já está sendo formada, né, já temos bastante inscritos. Dia 26 de janeiro a gente começa as sessões. As sessões são sempre ao vivo, mas também são gravadas e ficam disponíveis somente para os inscritos, para os participantes, tá? Aí já não é webinar gratuito, aí é pago, tá? E a inscrição é feita pelo riskscript.com, mas eu peço que vocês entrem em contato comigo pelo LinkedIn, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, vai estar no PowerPoint, para que a gente estude forma de pagamento, preço, caso a caso, né, antes de vocês se inscreverem, tá? Muito bem. É um prazer, pessoal. Até logo. Tenham um bom fim de semana. Valeu, Juliano. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Alix, Bernardo, Ana Paula, Narley, Fernando.